Olá, queridos amigos, queridas amigas desse canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso, o projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Muito satisfação e alegria de estarmos aqui reunidos mais uma vez no vídeo para poder difundir os conceitos dos estudos iniciáticos das escolas lá do passado. Lembra você, se você estiver chegando agora nesse canal, estudamos em 2022 o Egito Antigo, esses conceitos de Hermes Trismegisto. No ano de 2023, estudamos a Antiga Egito, os preceitos do Bhagavad Gita, de Arjuna, de Krishna e de seus irmãos, de seus primos, tudo aqueles ensinamentos antiguíssimos. Foi muito bacana. Tem a playlist aqui no canal, então vai lá, maratone, deixa o seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal, ajude a esses conceitos irem chegarem a mais pessoas, amigos, as parentes, aquelas pessoas que gostam de estudar essas, essas teorias antigas, que tem muito a ver com que o cristianismo, as doutrinas contemporâneas nossas, que traz também, e vamos fazendo um paralelo entre os estudos ou os conceitos, esses preceitos, né, lá dessas civilizações antigas, e com o que nós estamos vivenciando no nosso momento, no nosso dia atual. Esse ano de 24 estamos estudando a China Antiga e estamos quase no finalzinho do livro Tao Te Ching, estudando esse grande sábio, o Lao Tzu, Lao Tse, e, e que logo mais já estaremos estudando o segundo sábio aí da China Antiga, que é o Confúcio, e através do livro Os Analetos, ou Analectos, estaremos estudando isso no segundo semestre desse ano de 24. Então, vamos para o vídeo desse estudo. Vou compartilhar aqui a tela. Essa tela que já é conhecida para vocês que estão aqui acompanhando nossos estudos, projetos de estudo iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. China Antiga, sempre passamos pelos nossos objetivos para, né, deixar marcadas aí as pegadas da onde queremos chegar com esses estudos. O primeiro dele é estudar os conceitos iniciados em grupo. Fazemos isso quinzenalmente aos domingos à tarde. Trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática, nos esforçamos em refletir sobre esses conceitos, fazer um paralelo com a vertente que dá origem à nossa crença, né, judia ou hebraica cristã e espírita, e fazemos um paralelo com os estudos desses sábios antigos e tentamos trazer esses, essas experiências dele, essas, essas teorias, esses ensinamentos, trazer para o nosso dia a dia e usar nas nossas experiências, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência. E, por final, é levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Então, esse estudo de hoje é sobre o capítulo 68 a 75 do Tao Te Ching, os aforismos, e depois aqui a agenda do segundo semestre para estudarmos os analetos, ou os analectos de Confúcio. Para dar aqui já início a um ambiente mais místico, criar aí uma sintonia de reflexão, Lao Tzu nos diz: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. A tradução
do Tao Te Ching que estamos estudando é essa, e já vamos para o aforisma 68, lá diz: o bom líder não é belicoso, o bom lutador não perde a cabeça, o vencedor é hábil e triunfa sem lutar. Quem sabe usar bem os homens mantém-se abaixo deles. Essa é a vida que não luta, a força que não manipula os homens, o polo que se estende até o céu. Então, vemos aqui, ele fala muito de sermos pacíficos, né? Aqueles que estão na liderança, tentar fazer uma liderança pacífica, que agrega, que unem, né, aqueles liderados. Também temos uma lucidez, um equilíbrio. Então, mesmo que eu estou numa luta, eu nunca me desequilibro, eu não perco a minha cabeça, eu estou sempre centrado, né? Sempre ali focado para tentar vencer de uma maneira a sem causar muito tumulto, sem ter lutas, né? E também vem falar sobre moldar, né? Que é aquele que usa bem o homem, né? Que a gente vai moldar, a gente vai manipular assim, de certa forma, a, a nossa própria experiência para impactar a experiência dos outros homens, moldando eles assim, dessa forma, mas sempre se mantendo abaixo, humilde. Jesus já falava, né? Que é ser o melhor entre todos, seja aquele que serve. E a ideia aí de a gente nunca, né, tá, querer ser acima, querer fazer, sobressair aos outros. Então, a ideia de manipular, a gente vai entender como moldar, né? Então, a gente vai moldando aquele que não manipula os homens, mas aquele que molda os homens, né? Aquele que usa, moldando os homens através do seu próprio exemplo, ele vai fazer essa ligação até os céus. 69 agora, ele diz o seguinte: entre os soldados há um provérbio: não ouso bancar o senhor, prefiro bancar o hóspede. Não ouso avançar uma polegada, prefiro recuar um passo. A isso se chama andar sem pernas, lutar sem braços, rechaçar sem atacar, contém sem fazer uso de armas. Não há maior desgraça que a de subestimar o inimigo. Se eu subestimo o inimigo, corro o risco de perder minhas riquezas. Quando dois exércitos se confrontam em combate, vence o que luta de coração pesado. Então, Lao Tzu vem falar um pouquinho sobre ser aqui um pouco resiliente, buscando sempre a, a, a postura, podemos dizer assim, né, da humildade. Então, ele não quer ser o senhor do lugar onde ele está, mas sim ele quer ser o hóspede. Se ele precisar avançar uma polegada, ele prefere recuar o passo, e isso ele vai sendo resiliente, ele vai se moldando às situações. Então ele anda mesmo sendo sem pernas, ele luta mesmo sem ter braços, e assim ele vai se moldando, ele vai é, sendo resiliente nas circunstâncias das nossas vidas. Nós podemos tirar esse ensinamento dessa maneira. E isso é bem interessante, né? Jesus, ele, ele sempre nos ensinava e nos ensina até hoje essa ideia de humildade, né? De estarmos buscando ser aquele que está sempre servindo, sempre ser aquele que não está se colocando em evidência. E ele diz em uma de suas parábolas, né? Se você for convidado para ir no banquete, não vai se chegando e sentando nos primeiros lugares, porque pode chegar alguém, né, mais
valoroso que você e pode ser que você seja convidado a se retirar dessas primeiras posições e ir para umas posições menos importantes na mesa do banquete. Então, seja humilde, vai lá no último lugar e se o anfitrião achar que você não está no lugar apropriado, aí sim ele vai te convidar para vir nos lugares melhores da mesa e isso faz com que é, nós, né, tenhamos essa ideia de humildade, sem querer buscar as, os holofotes, as evidências aí da nossa vida. No aforismo 70, Lao Tzu diz: minhas palavras são muito fáceis de compreender e muito fáceis de pôr em prática, mas ninguém no mundo pode compreendê-las. As palavras têm um ancestral, os atos têm um senhor, porque eles não são compreendidos. Eu não sou compreendido. Nisso se baseia o meu valor. Ser compreendido tão raramente. Por isso, o sábio se veste com trajes grosseiros, mas no seio ele esconde a joia. Então, de novo, aqui ele vai falar sobre simplicidade, nas suas palavras, que não são, né, fáceis, né, pela simplicidade, são muito fáceis as palavras são muito fáceis de ser compreendidas, são simples, né, mas o difícil é colocá-las em prática, praticar. E percebemos isso em quase todos os ensinamentos de todas as religiões ou as filosofias ou os ensinamentos de algumas seitas, etc. Todos eles são muito simples, geralmente, né? Nós vamos ter alguma dificuldade de interpretação por causa do contexto histórico, porque estamos estudando coisas em contextos históricos diferentes, né? Estamos estudando esses preceitos em uma era de milhares de anos avançada, então, às vezes, a compreensão fica não tão fácil assim, porém, quando a gente compreende, aí nossa extensão, né, de uma compreensão, mas colocar em prática, colocar na vivência, aí que é o mais difícil, porque a gente precisa ter perseverança nesses ensinamentos do tal, né? Temos que estudar as palavras que vêm do ancestral, né, que são esses ensinos universais. As palavras, ela tem uma ancestralidade, a gente percebe isso quando estamos estudando as escolas iniciáticas antigas de civilizações, né, de culturas antigas, e vemos que elas vão se convergindo de certa maneira dentro dessas teorias, porque elas são os ensinos universais, elas são ensinamentos antiguíssimos que a gente não consegue nem balizar o tempo, porque elas são do universo que tem milhares de anos. Então, ensinos universais, elas vêm muito antes da própria formação desse nosso planeta em que vivemos. E lembrando sempre que nós temos que, apesar de o sábio ele vem nos orientar de sermos simples, né, de termos humildade, de vestirmos com trajes grosseiros, simples, simplórios, mas sempre preservar o nosso tesouro interno, a nossa joia. Ele esconde no seu seio uma joia, né, dentro do nosso ser, que é essa centelha divina, o DNA da bondade, o DNA da justiça, o DNA do amor que existe dentro de nós. A gente tem que ir cada vez mais preservando isso dentro de nós para que ele possa se desenvolver dentro de nós e passar a ser cada vez mais parte das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações, essa joia divina que existe dentro de cada um de nós, dos nossos corações. Às vezes nós estamos nos sentindo fracos, nos sentindo sozinhos, abandonados,
mas se nós formos percustar os nossos sentimentos, né? Vamos lá fazer uma investigação dentro de nós mesmos, com certeza encontraremos esse DNA divino que está aqui, ó, latente, esperando eclodir dentro de nós. E isso depende dos nossos esforços, depende de cada um de nós. No aforismo 71, vamos em frente, ele diz o seguinte: conhecer o não conhecido é o bem supremo. Não conhecer o que é o conhecimento é um tipo de sofrimento. Só quando se sofre desse mal, fica-se livre dele. Se o sábio não sofre, é porque ele sofre desse mal. Por isso, ele não sofre. Muito bem, parece muito contraditório aqui, né? Esse aforismo 71, ela é difícil da gente entender, apesar de Lao Tzu falar que as palavras dele são bem fáceis de serem compreendidas, mas a gente sempre vai tentar aqui tirar um pouquinho é, de uma interpretação, muitas vezes superficial, a maioria delas, porque o nosso intuito aqui nesse estudo é só trazer o gostinho, né, desses ensinamentos para que cada um de nós possa, por nossa própria vontade, nossa própria conta, se aprofundar nos estudos desses grandes sábios. Então, quando ele fala que o não conhecimento é um bem supremo, a gente pode entender que ele precisa sempre ir buscar o cerne, a essência, né, daquilo que nós estamos querendo, né? E que toda vez que nós buscamos aí vivenciar as nossas experiências, a gente vai se livrando desse mal pelo conhecimento que a gente vai adquirindo, porque nós vamos nos distanciando da ignorância. É uma teoria muito difundida, principalmente dentro do espiritismo, fala que o mal não existe, existe apenas a ignorância, né? É aquele que ignora a ignorância como o não conhecimento, né? O não saber. Então, a ignorância de não conhecer o amor. É por isso que a gente vê o mal. Então, o mal é falta de amor. E toda vez que a gente preenche esse, é, esse, esse recinto, esse coração, esse ser de amor, o mal nunca mais penetrará. Da mesma forma que a escuridão não existe, porque eu consigo acender uma única velinha e eu clareio um ambiente escuro, mas eu não consigo escurecer um ambiente claro, trazendo aí, depois que eu deixei ele claro, trazendo essa escuridão. Então, a escuridão basicamente não existe, o que existe é a falta de luz, tal qual essa ignorância, esse mal aí que a gente vê ele citando aqui nesse aforisma. E por isso que a gente precisa estar vivenciando. Então, quando a gente vivencia, a gente vai aprendendo, né? O Espiritismo fala muito sobre isso, quando a gente sofre, a gente fica livre dele, mas o sábio ele não sofre, mesmo assim ele fica livre do mal. Olha que interessante. Por quê? Porque ele aprende sem precisar viver o mal, né? Ele já vai ficar livre sem passar por essa etapa. Então, nós sempre estamos falando que precisamos ir aprendendo com as experiências alheias, para que assim, a hora que nós formos vivenciar aquelas experiências, eu já tenho uma referência do que fazer e do que não fazer, e aí eu não preciso nem vivenciar ela. A minha própria escolha pode fazer eu ficar livre desse mal. E esse aforismo é bem aliado com esse conceito, que eu não preciso sofrer para aprender, eu posso aprender sem vivenciar o sofrimento, sem ficar, sem passar, né, por esse sofrimento, por essas dores ou por essas experiências não tão amorosas assim. Muito bom. 72. Quando o povo não teme o que é terrível, então vem o grande terror. Não teme a sua habilitação,
acanhada, nem apodrecida a sua vida, pois é por causa disso, por não viver na penumbra, que sua vida não é aborrecida. Assim, também o sábio reconhece a si mesmo, mas não quer se exibir. Ama a si mesmo, mas não busca fama para si. Ele recusa isso e admite aquilo. Então, aqui a gente vê que quando o povo não teme o terrível, então vem o grande terror. Podemos entender que quando o povo ele não entende as consequências dos seus atos, né? Então pode ser que se ele não teme né, o terrível, ele não entende as consequências dos atos, pode vir um grande terror, porque as consequências dos seus atos podem ser muito grandes, né? E não tomem a sua habilitação acanhada, nem apodrecida a sua vida. Quer dizer, não tornem isso, né, a sua vida dessa maneira. Não deixe ela sem propósito. A sua vida, a nossa vida, nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Ter propósito na vida é um dos conceitos que o Bhagavad Gita trazia, porque todos nós temos o nosso Dharma, segundo os preceitos do Bhagavad Gita, esses conhecimentos da Índia antiga que estudamos no ano passado, ele vem falar desse Dharma. Todos nós temos um propósito, nós temos um dom. Podemos fazer analogia desse Dharma com o talento evangélico aqui da Bíblia cristã, do Novo Testamento, falando dos talentos. Todo mundo tem talentos, quer dizer, você tem algo de bom, você tem aquilo que você veio aqui para fazer, a sua essência. Então, não torne a sua vida sem uma essência, sem um propósito, sem valor nenhum. Então, você precisa dar valor à sua vida para que não vive nessa penúria, né? Sem valores, sem nada. Mas, quando você consegue entender isso, quando você reconhece isso dentro de você, você não precisa exibir. Você não precisa se exibir, você não precisa se colocar acima das outras pessoas. De novo, humildade, simplicidade. Então, a gente vê aqui que Lao Tzu ele trabalha muito essa questão de sempre estar chamando a gente para a humildade, para a simplicidade, e também sem falsa modéstia. Então, a gente vai entender tudo, não vamos ter uma falsa modéstia, mas nós não vamos buscar, né, a fama, não vamos buscar ficar em evidência, sobressair sobre os outros, mas eu consigo recusar e admitir certas coisas porque eu não tenho uma falsa modéstia. Muito bem. Então, vamos aqui já para o nosso próximo aforisma, que é o 73, onde diz: quem mostra coragem na temeridade perece. Quem sabe mostrar coragem sem ser afoito permanece vivo. Dos dois, um lucra e outro perde. Mas quem sabe a razão por que o céu é hostil a alguém? Assim, também o sábio, ele vê as dificuldades. O tal do céu não luta, mas é hábil em obter vitória. Não fala, mas encontra a resposta adequada. Não faz sinais, mas tudo vem por isso mesmo. É tranquilo, mas é competente ao planejar. A teia do céu tem malhas largas, mas nada passa por ela. Então, esse aforismo aqui, 73, Lao Tzu, vem falar um pouquinho, pela nossa interpretação, da causalidade. Vamos falar um pouco das causas, né? Das coisas, que nós possamos ter muita sapiência nas nossas escolhas, discernimento. Então, ele vem nos trazer essa lembrança, né?
que não basta a gente ter coragem de qualquer maneira, porque coragem de qualquer maneira pode trazer algo não tão salutar, mas nós precisamos ter coragem, e coragem de uma maneira, né, racional, inteligente, porque isso vai fazer com que a gente siga em frente, né? E ele vem falar assim, né? Mas quem sabe a razão por que o céu é hostil a alguém? A gente sempre fica olhando a vida dos outros, às vezes, a vida do vizinho, do parente, achando que, nossa, eu podia ter aquela vida, nossa, eu podia ter aquela família, nossa, né? As pessoas não agradecem aquele, né, aquele relacionamento. Puxa, para mim ia ser ideal. A gente sempre está olhando a grama do vizinho como sendo a mais verde, mas o nosso olhar, às vezes, ele é limitado, né? Ele é só um recorte daquela realidade. Será que é daquela maneira mesmo, como nós de fora estamos enxergando? E as nossas próprias experiências, nossas próprias vidas, nossos próprios relacionamentos? Como que ele é? E Lao Tzu vem falar assim, que nós temos que ter essa coragem, né? Nós temos que olhar mais para nossas próprias experiências, entender o que, que o universo está querendo dizer para nossas experiências, porque aqui ele vem falar que as coisas vão acontecer naturalmente. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, é óbvio, porque se eu cruzar o braço e não fizer nada, a energia, ela, ela não se vai se manifestar, ela não vai se movimentar. Eu preciso movimentar a energia. E como que eu movimento a energia? Fazendo as ações necessárias. No conceito da Bíblia cristã, vai falar: ajuda-te que o céu te ajudará. O Espiritismo prega a mesma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, mas confiante que o universo ele vai trabalhar a nosso favor. Então, quando eu faço a nossa parte, a gente vai deixar as coisas fluírem, fazendo a minha parte, sem forçar muito, né, as energias para direcionando ela para algo que eu quero. É deixar o universo fluir a nosso favor. Então, essas energias universais que estão à nossa volta, nós precisamos utilizá-las a nosso favor, deixando fluir, porque ela tem uma fluidez do nosso Dharma, o nosso propósito. Por isso que eu estava falando anteriormente que temos que ter um propósito. Então, tendo o nosso propósito, fazendo a nossa parte, ajudando o universo a nos ajudar, deixando ele fluir e usando essas energias a nosso favor, a nossa transcendência. Esse é a interpretação do aforismo 73. No 74, ele diz o seguinte: se as pessoas não temem a morte, como se poderia intimidá-las, desculpa, com a morte? Se as pessoas não temem a morte, como se poderia intimidá-las com a morte? Mas se mantenham as pessoas constantemente sobre o medo da morte e uma delas se comporta de uma forma estranha, devo prendê-la e matá-la? Quem se atreveria a isso? Há sempre para matar um poder mortal. Tomar o lugar desse poder para matar é como querer manejar o machado no lugar do carpinteiro, raramente deixará de machucar a mão. Então, é bem interessante aqui, porque Lao Tzu vem falar de algo que muitas vezes nós fomos, né, educados dessa maneira, com temor a Deus, né? Então, é um Deus que pune, um Deus que castiga, e muitas vezes vemos uma interpretação assim na Bíblia hebraica, né, na Bíblia judia, que a gente conhece como o Velho Testamento, esse Deus, né, de temor, Deus do exército, Deus da guerra, Deus que pune, mas com o advento de Jesus já temos uma compreensão de um Deus, de um Pai, né? Já ele sai daquela condição do Deus e entra na condição de Pai, o Pai do amor,
o Pai da vida, o Pai da bondade, o Pai nosso, né, que quer o nosso melhor. Então, que nós também possamos passar esse entendimento para os nossos pequenos, né, na educação, sem a intimidação. Não precisamos intimidar, né? Deus castiga, olha, cuidado, ó. E nós vemos até hoje em dia, dentro do movimento espírita, principalmente, esse toma lá da cá, né? Olha, cuidado aí, você vai para, né, para certas regiões aí da espiritualidade, e aí também tem um temor, se não fizer isso, você vai para aquele lugar. Então, nós vemos o seguinte, que todos os lugares são criação de Deus, todos os lugares, tudo é criação. Né? Deus criou tudo, não existe um nada que não é criação de Deus e que não está em Deus, né? Tudo está em Deus. E aí nós ficamos presos, né, a esses conceitos, né, dessa intimidação de ter uma educação, principalmente transcendental religiosa, de punição, né? Ah, nossos irmãos é, religiosos católicos falam do inferno, os evangélicos falam do inferno, os nossos irmãos espíritas vão falar do umbral. Então só vai mudando as palavras, as coisas, do caso você vai para lá porque é assim. A nossa educação ela tem que ser uma educação voltada ao conhecimento. Nós vamos fazer isso porque isso é o correto a fazer. Nós vamos agir de determinada maneira porque isso é o que tem que ser feito. Eu vou fazer dessa forma porque essa é o meu propósito, é o meu dharma. É nesse sentido que essas culturas antigas vêm trazendo para nós as reflexões, para a gente fazer isso de acordo com a nossa consciência, com o que é o correto a ser feito, não porque eu não vou para determinado lugar ou eu vou para determinado lugar no espaço e muitas vezes achamos que o céu e o inferno está localizado numa região espacial, mas pode ser que esteja localizado dentro de nós mesmos e fica aí mais uma reflexão. E aqui ele vem falar um pouquinho das leis universais, né, que estão agindo nas nossas vidas. Temos que tomar cuidado para não querer intervir nessas leis universais, né, querer fazer algo e transgredir essas leis, porque aí sim nós teremos que, de alguma forma, re, rearranjar o que nós fizemos, refazer o que nós fizemos, para buscar o equilíbrio do que nós causamos, utilizando aí da simbologia do machado e machucando a nossa própria mão. Muito bem, muito interessante isso, bem alinhado com os nossos conhecimentos atuais. Então vamos para o 75, quando o povo passa fome, isso acontece porque os fortes e os poderosos cobram impostos em demasia. Por isso, ele passa fome. Quando o povo é difícil de ser governado, isso acontece porque os fortes e os poderosos se intrometem em demasia. Por isso, ele é difícil de ser governado. Quando o povo faz pouco caso da morte, é porque os fortes e os poderosos querem viver a boa vida. Por isso, ele faz pouco caso da morte. Contudo, quem não age por amor à vida é melhor do que aquele para quem a vida é preciosa. Então, nesse aforismo 75, ele vai falar um pouquinho sobre a desarmonia, né, que a gente pode estar aí tentando buscar uma desarmonia ou fazendo algo que desarmonize as leis universais, e isso pode trazer grande transtorno para muitas pessoas, que as nossas ações elas possam ser ações é, bastante refletidas para que as ações que tomemos não impactam negativamente muitas pessoas. Então, principalmente quando vai falar aqui de governos, governantes, né? Quando vão falar daqueles que estão em poder de fazer algo, que eles podem tomar uma ação e essa ação impactar pessoas durante décadas e décadas de anos. E isso também serve para nós no nosso dia a dia. Às vezes, uma ação que eu faço contra uma pessoa, eu posso impactar a vida dessa pessoa
por diversos anos. Então, que a gente possa entender e aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para levar algo positivo para o maior número de pessoas possíveis. Muito bom. Então, esse aqui foi o nosso último aforisma, o que nós conseguimos extrair aqui, tentando, né, extrair um pouquinho desses conceitos do, dos capítulos 70 é, 70 e nós estudamos hoje o 76, né? Foi isso? 66, né? 67 até, deixa eu ver, 68 até os 75. Tudo bem. Então, 68 ao 75. Então, esses aforismas de 68 ao 65 que nós estudamos hoje, que ele possa trazer esses pontos aqui que pensamos, né, ter equilíbrio nas experiências, buscar constantemente a sabedoria através da vivência, ter um propósito, né, nossa essência, ter algo aqui, o nosso talento na nossa vida e tentarmos sempre harmonizarmos com as leis universais. Como sempre fazemos um cruzamento com o que nós vimos nesses aforismos e com a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã e o Espiritismo, que é essa vertente, né, que nós nos formamos na nossa religiosidade, tiramos no Provérbio, capítulo 3, versículo 21, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os percas de vista. Então, já lá em Provérbios, na Bíblia judia, na Bíblia hebraica, já vem falando sobre ter o equilíbrio e a sensatez e sempre estar vigilante desse equilíbrio e dessa sensatez, para que as nossas escolhas sejam as mais alinhadas possíveis com as leis divinas. No livro de Eclesiastes, no versículo 1 do capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo da terra. Aliás, perdão, debaixo do céu. Então, nós vemos que tudo tem um propósito, inclusive nós. Nós temos o nosso propósito e nós temos que buscar esse propósito para colocar, né, ajudar essas energias universais divinas, o nome que a gente quiser utilizar, a movimentar no nosso propósito e a movimentar ao nosso favor. Salmos, no capítulo 47, no verso 7, porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Já na Bíblia cristã, segunda carta ao Timóteo, no versículo 7 do capítulo 1, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Já vem falar também do nosso equilíbrio, da nossa sensatez, da nossa coragem, né? Falamos também, porque o espírito ele não é covarde, ele é corajoso. Primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 8. E três são os que testificam na terra: o espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes em um só propósito. Então, aqui João já vem falar do nosso propósito, que é seguirmos as pegadas de Jesus. Paulo, na carta ao Tito, no capítulo 2, do verso 1, tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Então, vamos pregar sempre a harmonia dentro dos nossos corações. No livro Alvorada do Reino, capítulo 3, obter, rogamos ao céu a prerrogativa da saúde e o equilíbrio físico nos enriquece a existência. Entretanto, chegará o dia em que a divina contabilidade nos examinará as experiências, para que a gente possa também buscar o nosso equilíbrio, inclusive da saúde
e do físico, no livro Bênção de Paz, no capítulo 8, que tem o título Burilamento, ainda assim persevera nos bons propósitos e colabora, quanto possível, pela consecução dos objetivos da fraternidade e aprimoramento a que nos devemos todos visar, buscando aqui também o nosso propósito. No livro Ante o Futuro, capítulo 5, que tem o título Jussane Cristina Leite, é preciso saber usufruir para saber deixar tudo aquilo que se nos faz patrimônio de ventura, a fim de que nossa consciência e o coração estejam em harmonia. Então, que a gente possa usar o nosso patrimônio, possa usar as nossas dádivas que temos, buscando a harmonia dos nossos corações com as leis de Deus. Aqui foi o exercício prático que fizemos enquanto estávamos estudando esses aforismas, como reconheço meu eu, buscando ser ou saber. E refletimos lá e compartilhamos um momento de partilha nos nossos grupos de estudo. Cada um comentou um pouquinho sobre isso. O nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo, eles serão os últimos aforismas do Tao Te Ching, de 76 a 81, e aí a gente vai encerrar o Tao Te Ching e vamos iniciar os analetos. E para estudarmos esses aforismas, iremos fazer a nossa reflexão, o que as tradições do Tao têm a ver com a minha vida. Enquanto a gente estuda, a gente reflete sobre isso, o que essas tradições desse Tao pode ter a ver com a minha vida aqui no meu cotidiano, nas minhas experiências, dentro da família, da sociedade, do trabalho, da religião, em todos os ambientes que estejamos. É isso. Nosso vídeo aqui vai se encerrando. Agradeço a paciência e a todos que estão acompanhando aqui os estudos, que possam aqui ajudar o canal nas pegadas de Paulo de Tarso, levando esses vídeos através do compartilhamento nas suas redes sociais, se inscrevendo, deixando o seu joinha aqui no vídeo. Se você gostou, agradeço demais a contribuição de todos. Um grande beijo, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.